Então, tá ótimo. Tudo Então, bom? para quem não conhece o nosso trabalho, que está chegando agora, né, através dos convites que foram feitos, o nosso grupo já tem um tempinho, acho que mais de quase 2 anos, e ele foi criado logo no início da pandemia, e nós temos um canal no YouTube chamado GE, que é Grupo de Estudos Constâncio Alves. Então, quem está novo aqui, se tiver alguma dúvida em relação a alguma coisa que a gente fale, tem muitos vídeos lá no YouTube explicando muitas coisas, aulas inteiras que podem realmente trazer um entendimento melhor, né, do que a gente vai falar. E claro que deixando tudo muito aberto, né? Qualquer dúvida que alguém tenha, que não consiga realmente compreender a gente, somos todos aprendizes aqui, né? Não tem nenhum professor, e sim alguém querendo compartilhar um pouco daquilo que aprendeu, só isso. Então, hoje a Maria Laura começa o nosso trabalho. Esse trabalho, ele tem a duração de 1 ano, então, no final desse ano, a gente vai encerrar esse estudo do Evangelho interior, né? Então, a nossa proposta é realmente ficar durante esse ano e não estender para o ano seguinte, como aconteceu no outro curso. Talvez na aula seguinte, ali no próprio grupo do WhatsApp, a gente poste as próximas aulas, já quem vai dar, para que cada terça-feira vocês já venham sabendo o que vai acontecer, quem vai falar. Se quiser, inclusive, ler a parte do Evangelho, né, que a gente vai falar naquele dia, eu acho que acrescenta muito, porque quando a gente ouve alguma coisa, já tem um conhecimento ali, já deu uma lida, consegue interagir bem melhor, né? E é isso. E a gente eu estou muito feliz, né? E aí, se o pessoal do grupo quiser falar, estou muito feliz de estar aqui novamente. E é sempre uma alegria poder estar com vocês. Eu passo a palavra aí, não sei se mais alguém quer falar. Jorge, as meninas. Oi, Cris. Não, acho que você falou tudo, né? Só queria dar boas-vindas para todo mundo e dizer que se mantenham firme, vai ser uma jornada muito maravilhosa, sempre é. E, por favor, perseverem, né? Não desanimem. Tem muita coisa maravilhosa para vocês verem durante esse ano. E vamos fazer tudo juntos. É isso aí. Obrigado, Cris. Mais alguém? Então, bem, ninguém quer falar, podemos passar aqui para... tem gente querendo entrar aqui também. Então, eu vou passar aqui a sala para Maria Laura, para ela poder passar os slides dela, né? Cris, pode Oi? fazer a prece de abertura? Sim, vamos fazer. Vamos fazer a prece de abertura. E só lembrando ali que quem não usou o Zoom ainda, né? Ali embaixo a gente tem um critério, assim, se alguém quiser falar, tem ali nas reações embaixo, na barra de baixo, não sei, eu estou no notebook, não sei se quem está no celular, tem uma mãozinha que a gente levanta, né? Então, o expositor, ele vai ver que essa mãozinha está levantada, eu vou estar aqui auxiliando também, e a gente pode, e aí que quando for possível, quem está expondo a aula ali vai deixar quem levantou a mãozinha fazer a sua pergunta ou fazer seu comentário, sem problema nenhum, tá bom? Quem gostaria de fazer a prece de abertura? Posso fazer. Vamos lá, então, Helena. Então, antes de mais nada, né, só dar as boas-vindas e dizer a quem está chegando agora que eu estou nessa jornada há apenas 4 anos, né? E que fez uma mudança muito grande na minha vida, né? E eu desejo que Deus providencie essas mudanças também na vida de todos, tá bom? A gente tem que ter bastante boa vontade, persistência
Esse é o caminho. Então, convido a todos para fechar os seus olhos e mentalizar Jesus, nosso mestre maior, na forma que cada um sabe, que cada um tem essa intimidade com ele. E vamos pedir a ele que nos conduza, né, que abra nosso coração, que abra nossa mente, para que as palavras, né, todos os ensinamentos que formos recebendo no decorrer desse ano realmente possa fazer uma diferença nas nossas vidas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Bom trabalho, Maria Laura. Bom estudo a todos nós. Ok, gente, eu só peço um minutinho aqui que agora a gente faz os trâmites tecnológicos aqui, né, Maria? Já vamos... Agora é a parte delicada. Tá no nome da Tati? Não, tá no meu. Tá no teu? Ah, não, deixa eu ver aqui. Sou eu. Ah, aqui, tá, peraí. Então. É que quem não fala inglês, não lê inglês, daí tem um pouco mais de dificuldade. Eu, minha querida, já és a dona da sala. Fica à vontade aí. Deixa eu só colocar os slides. Enquanto eu coloco os slides, queria saber se todo mundo está me ouvindo bem, se eu preciso falar mais alto. Só me dá um... Tá bom, tá bom. bom? Tá ouvindo. Tá ótimo, Maria. Oi, mãe. Oi, filha. Maria, Maria, Oi, Jorginho. oi, oi Maria, posso fazer um comercial para você? Oh, por favor, teu spoiler é sempre bem-vindo. Sou bom de comercial, né? Gente, boa noite. Tá indo. A Maria vai começar a aula sobre as leis de Deus. É muito importante que todos tenham atenção, porque muitas pessoas não sabem nem que tem uma lei de Deus que rege tudo e que tudo comanda. E que tudo que a gente faz, pensa, já está nessa lei, já faz parte dessa lei e já tem a correção necessária se os nossos atos foram contrários ou a favor dela. Se foram contrários, já tem a correção, prevista também na lei. Então, há uma lei que rege tudo, tudo, absolutamente tudo. E é muito importante o estudo disso, porque ou a gente sabe se movimentar de acordo com essa lei e tem felicidade ou não. Então, a Maria, que já estuda com a gente há 8 anos, né, que entende bastante dessas leis, já deu várias aulas sobre ela, é super competente, inteligente, entende muito, vai contar para nós quais são essas leis e como elas funcionam, tá bom? Uma boa aula para todo mundo aí. Eu sou uma das tias da tecnologia, então a gente vai ter também um pouquinho de paciência. Enquanto o Jorge estava falando, eu percebi que tem alguém de microfone aberto junto. Então, só para a gente não ter interferência no nosso áudio, eu queria pedir para todo mundo fechar o microfone, a câmera, e assim como a Cris falou, caso vocês queiram, por favor, comentar, fazer perguntas, levantem a mãozinha ali no chat
ou mandem uma mensagem que eu consigo ver, e aí a gente interrompe e abre para pergunta. E aí eu gostaria de ver a carinha de vocês, se vocês se sentirem à vontade nesse momento, né, da pergunta. E... Dá para mandar mensagem lá no chat só para comentar também. Também dá para, assim, à vontade. Muitos daqui já participaram, né, como a Cris falou, como o Jorge também já comentou, do nosso curso lá do Equilíbrio, aí veio para o curso dos 2 anos anteriores, que trouxe bastante gente, do Constâncio. Agora a gente está iniciando esse do Evangelho Interior, e como muito bem foi comentado, o Evangelho, ele é um conforto para a gente, né? Todo mundo aqui que tem um contato, e quem não tem, né? Aí eu me direciono às pessoas novas no curso. Oi, eu sou a Maria Laura. Hoje vou começar a falar sobre o Evangelho. Vou falar o que é o Evangelho, vou dar uma introdução. Muitos daqui já conhecem, mas acredito que o conhecimento ele deve ser aprofundado e repetido, né? A gente já viu isso algumas vezes. Então, o objetivo desse curso é dar uma continuidade para todos os outros cursos que a gente já fez na vida. E isso eu não digo nem a gente como grupo de estudos, eu digo isso de vida mesmo. Cada um tem o seu estudo interior. Por isso que o Evangelho, a gente quis colocar o nome do curso como Evangelho Interior. Porque o Evangelho, ele é uma norma, ele é um livro escrito, né? Óbvio, por sentimentos, intuições que vieram de uma luz tão divina, ditos por Jesus, e que são a tradução da alma, a tradução do amor. E o amor, essa alma, ela fica no nosso interior. Então, o Evangelho nada mais é do que essa conexão com o nosso interior. E uma maneira da gente entender como que a gente pode viver aqui encarnado o nosso interior, o nosso eu, né? Então, ele nada mais é do que um aconchego para esse nosso coração que atualmente está endurecido. E a gente vai entender um pouco melhor sobre isso, bem? Mais para frente, nas outras aulas. Eu queria comentar também um pouco antes do porquê que eu trouxe, vocês vão ver que em todos os meus slides tem 2 círculos unidos. E eu achei muito engraçado, porque quando eu peguei o tema, né, não digo nem o assunto, o tema mesmo dos slides, esse símbolo estava ali. E eu falei que engraçado ele trazer esse símbolo, vou pesquisar o que que significa. E tem diversas traduções, tem diversos significados, mas o primeiro que me chamou foi a união dos seres em contato com o divino. Então, a união dos 2 círculos significaria a unicidade com Deus. Mais perfeito do que isso para casar com o nosso estudo, eu não consigo encontrar. E isso parece coincidência, né? Mas, como o Jorge falou, eu vou falar sobre as leis e a gente vai ver que coincidência não existe. Existe lei de atração, existe lei de interconexidade, lei de equilíbrio, e todas elas estão sempre atuando, tudo junto, tudo misturado ao mesmo tempo conosco em todos os instantes da nossa vida. Então, trazendo um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o pilar do nosso curso atual que a gente está iniciando hoje, ele foi escrito por Allan Kardec em 1864, com o auxílio de mentores espirituais. E nele, a gente tem uma obra que traz a explicação das máximas morais de Cristo em concordância com o Espiritismo e as suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Isso tudo dividido em 28 capítulos. O que isso quer dizer? Em palavras bonitas, significa o que eu estava falando até agora, que é sobre o Evangelho ser um guia da nossa conexão interior, que é esse divino, que seria a concordância e as aplicações em diversas situações e circunstâncias. Acho que tem alguém com o microfone aberto da nossa vida.
Cris, me explica eu tenho uma possibilidade de eu mutar o Sim, tu microfone, podes né? abrir ali a lista de participantes e clicar no mute que tu consegue mutar o participante ali. Eu acho que a Antoniele que tá... Ah, deixa eu ver aqui. Eu acho que a Antoniele que está com o microfone aberto. Está aparecendo aqui. Mas se eu mutar todo mundo, depois as pessoas vão conseguir falar? Sim, aí é só desmutar. Ou tu pode... Te mutamos, querida. Cris! Não, tu pode mutar quem está com o microfone aberto. Ou todo mundo, é só clicar e abre de novo. Ah, tá. Desculpa, Cris. Imagina. Eu falei que eu sou a tiazona do negócio. Enfim, então, o evangelho, esse slide ali, essa parte que eu li agora, resumiu em palavras bonitas o que eu estava falando ali na capa. Então, ele traz em diversas partes, às vezes até repetidamente, só que digo em historinhas, né, que são passagens, em capítulos que abordam algumas máximas do evangelho, né, da evolução moral do nosso ser. E também é importante frisar que o Kardec ele utilizou as mesmas máximas parábolas deixadas por Jesus, reproduzidas nos evangelhos, já conhecidos na época. E agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele analisou e comentou essas parábolas e passagens conforme esses mentores espirituais que ele teve o auxílio. Então, é realmente utilizar as palavras de Cristo da forma que Cristo deixou aqui escritas e a gente conseguiu compreender, né? E tentar trazer a ciência, que é a união do espiritismo, né? O espiritismo ele traz a ciência e a espiritualidade, né? A religião, para que a gente tenha uma compreensão moral daquilo que a gente vivencia. E ele está aqui só para nos auxiliar. Então, eu não vou trazer só o evangelho, assim como o Jorge, a Cris, todos que vão dar aula, a gente não vai se basear somente no evangelho para dar os temas das aulas, até porque a gente sabe que nunca se consegue olhar de um único ângulo a mesma coisa. Então, eu vou falar sobre o balde, eu vou falar sobre outros escritores, outros autores, para a gente conseguir entender o mesmo assunto de diversas maneiras, e tudo se complementando. Para quem não conhece, né, para quem é novo, eu dou essa dica de filme. Eu assisti no cinema com a minha mãe, acho que a minha tia estava junto também. A gente assistiu esse filme e fala sobre toda a história de Kardec e essa questão da escritura do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é bem interessante para quem não tem esse conhecimento histórico sobre esse livro que a gente vai usar de base para o nosso curso. Tem na Netflix, né? E também é muito interessante porque tem vários trechos no YouTube que são partes mais importantes do filme, caso alguém não queira assistir a obra propriamente dita, né? Então, o capítulo que eu vou falar de hoje, né, já trouxe uma introdução do Evangelho, é o primeiro capítulo dele, que se chama Eu Não Vim Destruir a Lei. O Jorge, na introdução da minha aula, né, no spoiler que eu digo, ele falou que a gente já conversou sobre a lei diversas vezes. E a gente vai conversar sobre a lei, sobre as leis, sobre a lei de Deus, infinitamente e por todos os temas que a gente abordar aqui em qualquer curso. É impossível a gente comentar sobre evolução moral, sobre amor divino, sobre liberdade, sobre qualquer assunto que envolva o nosso eu interior, sem falar sobre a lei de Deus. A lei de Deus é como se fosse o colo de mãe, ou o colo de pai, independente de qual seja o colo, porque a lei de Deus, ela nos traz um rumo, ela é aquela rede invisível que segura a gente no nosso caminho atual. Ela é o nosso contato e a nossa ligação com o nosso eu divino, com o Deus presente dentro da gente. E naquela figura de Deus que a gente tem externo. Então, a lei, ela é a manifestação divina na nossa vida. Por isso que ela não é uma única. A gente fala sobre diversas leis. O Espiritismo, como ele é uma ciência, eu vou explicar um pouco melhor depois, ele tem essa parte científica de compreender
os movimentos que a vida faz tão genuinamente, né? E que a gente está inserido nisso. Então, observando, a gente consegue contemplar que Jesus maravilhosamente veio nesse primeiro capítulo já dizendo: eu não vim destruir a lei. Ele veio explicar a lei. Então a gente vai entender como que essa lei evoluiu, já que eu falei que a lei ela é a presença divina na nossa vida, desde lá de trás, desde os tempos de Moisés, ela já era presente. Então, o que acontece? Se a gente pensar naquela época de Moisés, o povo aqui presente, a gente tinha uma mentalidade diferente, né? Não tem como a gente se separar, né? Vai saber se a gente não estava lá encarnado naquela época, né? Enfim, não tem como a gente saber mesmo. Existiam forças, existiam leis naquela época que eram predominantes. Assim como hoje em dia a gente tem forças, e eu falo de sociedade, eu falo de moralidade, espiritualidade, qualquer campo evolutivo que vocês queiram imaginar e se inserir. Existiam forças regentes naquela época. Então, a gente pode dividir, e foi dividido esse capítulo na primeira parte por 3 revelações. A revelação por parte de Moisés, a revelação por Cristo e a revelação do Espiritismo. Depois, ele traz uma outra parte, que é a aliança da ciência, traga pelo Espiritismo e da religião. Por fim, no capítulo sempre tem algumas partes que são comentadas por Kardec e os mentores espirituais, que são essas introduções dos espíritos, e aí ele traz uma conclusão, que é a Era Nova. Isso, eu vou beber uma água, porque eu tô ficando com a garganta seca, gente. Jorge, quer comentar alguma coisa? Cris? Acho que são não. Eu não quero, tá perfeito aí, Maria, vai em frente. Ok. Quer comentar alguma coisa? Não? Tati Rocha, tu não escapa, tá? Nem tu, Ju. Então, trazendo essa primeira parte ali que eu comentei, das 3 revelações, a gente traz essa primeira passagem. Eu trouxe aqui algumas partes puramente tiradas do Evangelho, eu não substituí palavra, eu não tirei, eu literalmente copiei e colei para que a gente reflita com as palavras escritas ali no Evangelho e a gente consiga agora aproximar ele para a gente mesmo. Vamos internalizar o Evangelho, vamos fazer dele o nosso Evangelho interior. Então, o que Jesus, no início do capítulo, ele já fala: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo, em verdade, que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente, até um único jota e um só ponto. Ele é maravilhoso, né? Porque se a gente compreende que essa lei que ele está falando que é a lei, né? Depois a gente desmembra para entender um pouco melhor sobre. Se ele está falando que a unicidade com Deus, ela não vai existir sem que a lei seja cumprida, ele como um ser evoluído, ele como amor, liberdade e expansão, ele compreende no íntimo dele, na forma mais genuína, de que não é benéfico destruir a lei que naquela época reinava, e sim dar-lhes cumprimento àqueles que prorrogavam, né? Aqueles que falavam sobre, tentavam viver sobre a lei divina ali predominante, porque isso é uma forma de respeito, é uma forma de ascensão com o Deus imanente e presente naquela época. Então, Jesus, muito sábio, vem e fala que eu não vim aqui destruir o que vocês, naquela época, enxergavam como Deus, como a lei de Deus. Eu vim aqui só trazer acalento e talvez uma outra forma de ver esse Deus que vocês veem, uma outra forma de enxergar a mesma lei que aqui já está sendo aplicada, mas de uma forma que talvez eu seja um complemento a vocês. Eu nunca vou trazer um movimento destrutivo, e sim um movimento de conjunto, de colaboração,
porque Jesus era puro amor, né? Jesus é a nossa figura representativa de expansão. Então, o movimento que ele traz é justamente isso, é de unicidade e não de separação. Então, essa fala casa muito perfeito com todo o amor que ele expande no nosso evangelho interior. Vendo isso, a gente começa pela primeira revelação, que é na época de Moisés. Eu não sou a pessoa mais historicamente atualizada, mas o que o Evangelho traz é uma figura de lei naquela época de Moisés. Como a gente está conversando, a lei de Deus, ela é invariável. A lei de Deus, ela é imutável. E ela está presente porque ela é atemporal. Por que que ela é atemporal? Por que que ela é invariável? Por que que ela é imutável? Porque ela é Deus. É como eu falei, ela é a manifestação de Deus no nosso dia a dia, em tudo que está presente aqui, até naquilo que a gente nem imagina. Então, ela está ali, mesmo que ela esteja sendo vista de uma maneira torta, de uma maneira punitiva. Por isso que a gente tem as ramificações e os desdobramentos dessa lei de Deus que é invariável. Mas só para a gente ter uma noção que na época de Moisés, se a gente pensar em sociedade naquela época, que era tão brutal, que a força era a lei que prevalecia, a gente tinha um Deus punitivo naquela época. Então a gente tinha essa lei civil ou disciplinar, que era apropriada aos costumes e ao caráter do povo, mas que ela foi se modificando conforme o tempo. Então a gente precisava, deixa eu ver se eu coloquei isso no outro slide, que ele fala sobre os 10 mandamentos de Moisés. A gente precisava naquela época de um Deus figurativo que fosse restritivo e fosse punitivo. Por quê? Aí agora a gente começa a trazer outros autores para juntar conhecimento e entender como se fosse uma linha reta, né? Como se a gente voltasse lá no início. Todo mundo sabe, e depois eu vou falar das 4 leis prioritárias, que somos seres imortais. Somos seres que buscam evolução com as nossas reencarnações, por sermos imortais e buscando evolução, e somos seres livres. Então, Deus nos fez com essas 4 leis prioritárias para que pudéssemos, por amor, voltar a Ele. Porque o que acontece? Eu gosto, quem já faz parte do curso sabe que eu já deixo de falar, Cris. Sabe que eu gosto de contar essa historinha, né? Quando fomos criados, nós fomos criados como se fosse um pedacinho de Deus, né? Todos nós éramos uma energia pura de amor. Deus é isso, né? É uma explosão de amor. E aí é como se ele fosse separando pedacinho por pedacinho e criando a gente. Então a gente é imagem, semelhança e conteúdo de Deus. E cada ser desse criado por ele teve uma escolha. E essa escolha não foi nos imposta. Ela foi feita por liberdade. Ela não foi pedida por Deus. Ela foi feita porque a gente quis. Porque a gente decidiu escolher. E não porque ele pediu para que a gente escolhesse. Então a gente escolheu se separar dele. Ele nos criou e a gente falou assim, ó, agora eu que sou perfeito, completo, eu vou seguir o meu caminho. E aí a gente teve a queda. E como a gente é perfeito, a gente é imagem e semelhança dele, a gente é completo, e todos nós somos, né, irmãos do mesmo fruto, quando a gente decidiu a queda, que a gente pode chamar também, o Baldi gosta muito de falar sobre a queda dos anjos, né, no livro Deus e Deus, Universo e a lei de Deus. A lei de Deus, ele fala sobre a queda dos anjos, nós somos os anjos caídos, né, e quando aqui ou em outros mundos, que tem outros capítulos no Evangelho também que falam sobre isso, fala sobre essa queda, a força era a energia predominante para que fosse feita essa separação. Então, por revolta, a gente se separou. E revoltados estamos até hoje tentando nos separar cada vez mais de Deus, né? E quando a gente traz essa proposta do evangelho interior, significa fazer um movimento contrário da revolta. Então, na época de Moisés,
essa revolta ainda era muito presente e muito mais exacerbada do que é hoje em dia, para a gente ter uma noção de como era energeticamente aquela época. Como Deus está presente em todos os tempos, ele também estava presente naquela época. Então, a figura dele estava presente, porém ela era vista diferente do que ela é vista hoje. Deus, naquela época, se manifestou através de Moisés pelos 10 mandamentos. E antes de eu entrar nos 10 mandamentos, eu vou deixar a Cris falar, porque ela já está com a mãozinha levantada há bastante tempo. Não, na verdade, a minha mão levantada não é nem em relação ao conteúdo, é que eu não sei como, né, que a gente usa o Zoom já há 2 anos, ele está dando uma mensagem que vai cair em 1 minuto e meio, tá? Então, eu queria pedir para vocês que se ele cair, eu não sei o que está acontecendo, mas aí eu vou abrir uma nova sala e vou postar um novo link, a gente entra e continua, combinado? Sim, senhora. Tá bom. A gente cai, mas a gente continua unido. Esse é o tema da vida, entendeu? E todo mundo unido abraçando Jesus no final dessas vidas. Então, voltando aqui para os 10 mandamentos, né? Como eu falei, Deus naquela época se manifestou através de Moisés, através dos 10 mandamentos. Eu não vou ler aqui os 10 mandamentos, eu acho que por cima todo mundo já ouviu falar, todo mundo já teve um contato diferenciado em algum dos 10 mandamentos, mas quando eu li eles, porque eles estão no Evangelho, eu reparei a quantidade de não que tem. Não tomeis, não matareis, não cometeis adultério, não furtareis, não isso, não aquilo, não faça, e não sei o quê, e não, e não. É tipo a mãe com a criança, ou o pai com a criança, enfim, o cuidador da criança, falando, não põe o dedo na tomada, não pega lá um negócio que é afiado, não anda rápido porque tu vai cair. É um cuidado muito... Posso fazer um rápido comentáriozinho antes de você continuar? Por favor. Então, assim, enquanto você falava agora nessa questão desses 10 mandamentos e a época, né, que essas leis foram escritas, os costumes, enfim, esse povo, né, pelo menos é o que consta na história da Bíblia, né, esse povo para o qual Moisés, né, Deus, escreveu esses 10 mandamentos, era um povo hebreu que havia se afastado de Deus, né, porque nos tempos de Abraão, Isaac, Jacó, né, é assim que veio trazendo, era um povo muito temente a Deus, que tinha um relacionamento incrível com Deus, né, só que aí, por conta de seca, de fome, enfim, todo esse povo hebreu se juntou aos egípcios, né, e acabaram cultuando outros deuses, se afastaram de Deus, né, e aí esse regresso, né, que teve que ser todo reorganizado. Então, assim, só fazer essa observação que eu achei bem interessante, porque, assim, ó, não sei se vocês assistiram, mas eu tenho assistido aquela novela Gênesis, e realmente tem parte do Evangelho lá do Antigo Testamento que coloca bem essa questão. Eu sei que não é esse Evangelho, mas é o Antigo Testamento, e falando dessa história de como o povo de Abraão, de Isaac, de Jacó tinha um relacionamento bonito com Deus, né? É uma coisa assim de amizade, assim, de ligação íntima, né? Que infelizmente se perdeu depois, né? Mas só fazer esse comentário. Eu acho que tem, e obrigada pelo comentário, Helena. E como eu falei, a história para mim ela é muito vaga, né? Eu ainda não entrei. O pouco que eu sei foi do Evangelho, foi de ver um filme, foi de ver, sabe, uma coisa assim. Eu nunca estudei a Bíblia, né? Enfim. Então, todo comentário ele sempre vai agregar. Então, obrigada. Tem a Denise. Denise tá com a mão levantada. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem, consegue me escutar direitinho? Sim. Eu sou nova, eu já fui no Seara, quem me convidou foi a Ju, e eu, na verdade, queria fazer uma pergunta sobre o funcionamento aqui das reuniões. Eu vi que está sendo gravado, e eu queria saber se vai ficar disponibilizado para a gente assistir de novo depois. Sim. A Cris comentou no início, a gente tem um canal no YouTube
Ah, tá. Vai ficar no canal. Isso, e também, se eu não me engano, já no outro curso que a gente tinha, que era feito dessa forma, toda vez que a Cris disponibilizava, ela postava o link do YouTube no grupo, para a pessoa Ah, tá. poder assistir. Então, E os teus... Tá. E os teus slides tu vai estar colocando no grupo também? posso colocar, se tiver interesse, posso colocar sim. Ai, eu ia gostar bastante. Eu aproveitei agora que deu essa troca de sessão, né? Porque quebrou ali, eu acho. Acabou o tempo para te fazer essas perguntas, desculpa. Mas muito obrigada. Não precisa pedir desculpa, ainda bem que quebrou para tu poder me perguntar. Eu não Maria, queria te cortar ali. Mas é isso, Só- obrigada. Pode só falar. deixa eu... Nossa, essa quebra, realmente, Denise, ela aconteceu hoje, espero que não aconteça mais, porque nós sempre tocamos a aula 1h30, 2 horas, sem problema nenhum, sabe? Então, a gente costuma postar as gravações no dia seguinte ali, no Aham, nosso grupo de WhatsApp, tá? E se aham. tu não estavas no início, nós temos uma série de aulas lá já no nosso canal, dos nossos cursos anteriores, então, desde do começo mesmo, do começo do curso, das explicações bem detalhadas, né, sobre a lei de Deus, sobre todos os outros temas. Então, quem tiver Sim. interesse é só chegar lá, tá bom? Não, eu com certeza vou querer assistir depois. Eu parei agora para perguntar porque coincidiu o horário do curso com eu estar fazendo comida. Então, gente, eu Ah, tô cozinhando e que parando bom, para anotar as coisas que ela fala. Eu tô fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. que bom. Oi, amiga. Oi, amiga, eu te amo. Então é isso. Eu tô literalmente cozinhando e anotando ao mesmo tempo, gente. É isso. Obrigada. Por nada. Adoro comentário assim. É só isso. Era só isso mesmo. Pode continuar. Alguém, já que a gente deu uma descontraída, alguém mais quer fazer algum comentário, alguma pergunta de tudo que eu falei até agora, ou não? Tati Rocha tá com o microfone aberto. Tati Rocha vai falar, não, nem fecha o microfone, pode falar. Ela não quer falar. Nossa, eu tô num, sei lá, num dia esquisito do Covid, sabe? Uhum. Tô toda constipada aqui. Dor de cabeça. Quando tu acha que tá acabando, tá ficando bem, daí volta tudo de novo. Aí fica. É como se subisse e descesse, assim, sabe? Altos e baixos. Hoje eu tô ruinzinha de novo. Melhoras, amiga. Obrigada. Pode estar se sentindo ruinzinha, mas eu vi como tu tá bonita, então. Ah, Não, tomei banho, obrigada, tá? nada, hoje é dia. Então tá bom. Jorge quer comentar alguma coisa? Cris? Posso tocar ficha? Ô, Maria Laura, eu queria voltar no slide lá, para a gente dar uma reforçada, naquele que fala das leis do J e do tio. Pode ser? Sim, sim. Esse aí. Então, a Maria, é importante todo mundo entender que se pegar o fio da meada do Evangelho, se vocês conseguirem entender o princípio, aí fica muito fácil para entender a ideia de Jesus e a ideia do Evangelho. Não é? Então, a Maria estava falando de 4 leis prioritárias e de uma escolha que nós fizemos. Usamos a liberdade não para a obediência à lei, mas sim para a revolta e desobediência contra Deus. Aí nós caímos, houve um afastamento de Deus, que é o afastamento que a Helena falou ali do povo hebreu. Né? Nós se afastamos de Deus. Então, o que Jesus diz aí? Ele diz, olha, vocês se afastaram, eu vim aqui, não vim para destruir lei nenhuma, eu vim aqui para ratificar a lei e dizer para vocês que vocês precisam obedecer à lei. Que enquanto vocês não obedecerem à lei, vocês não vão. Aí ele coloca, né? Até que não seja cumprido o último tio, o último J, a última coisinha, que a gente não for 100% obediente à lei. O que isso quer dizer? Que a gente não vai ter felicidade.
eterna. Não estamos falando de felicidade passageira, de alegria passageira, efêmera. Estamos falando de uma alegria e de uma felicidade, de uma paz, de uma abundância eterna e imutável, que só é conseguida através da obediência a Deus. E é isso que nós precisamos entender. Por isso que o estudo dessas leis é importantíssimo. Entender que todos os movimentos que nós fazemos, estamos colocando em movimento essas leis. E que se continuar a nível de desobediência, de revolta, mais problemas nós vamos ter. Menos alegria, menos felicidade, mais tristezas vamos ter, etc, etc, etc. Então, por isso que é importante entender esse contexto. As leis de Moisés eram para corrigir a brutalidade do homem, que a Maria vai explicar mais na frente, quando ela falar das 9 leis, tá bom? Era isso, Maria. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Então, como ali o Jorge já deu o fio, né? Eu já vou continuar a partir desse ponto que ele está falando. Assim também como a Helena comentou, a escassez, a falta, né? A revolta, ela era muito presente. E os 10 mandamentos trazidos por Moisés trazem toda essa questão de amparo, porém de limitação. Por isso que eu estava comentando, os 10 mandamentos eles estão descritos no Evangelho segundo o Espiritismo, e quando eu li eles, porque eu nunca tinha parado para lê-los, tipo, saber os 10 mandamentos, eu fui contando a quantidade de nãos e de limitações e restrições aqui presente nos 10 mandamentos. E é muito aquilo, eu não sei a que parte cortou quando eu estava falando antes, mas é como quando a mãe cuida de uma criança, ou o pai ou o cuidador da criança, né? Fala, não toca na tomada, não corre porque tu vai cair, não pula daí porque é alto, enfim, é muito limitador. E o cuidado, ele vem através da limitação nos 10 mandamentos. Por que a limitação? Por isso que o Jorge falou. Se a gente olhar a lei predominante na época, ela era a lei de força, era uma lei de revolta. A gente era muito revoltado, a gente ainda é hoje, né? Ninguém evoluiu, né? Ninguém virou Santo Agostinho. Mas hoje a gente consegue compreender a revolta, né? A revolta se faz mais, ela se faz mais presente de uma maneira mais intelectual, às vezes manifestada instintivamente, mas naquela época o instinto ele era muito predominante, então precisava que o cuidado e o amparo de Deus viesse de um Deus punitivo, daquele Deus que dissesse, se tu matar, tu vai para o inferno. A gente sabe que não existe isso, né, no espiritismo, mas se tu roubar, tu vai ser isso. Se tu cobiçaras a mulher do próximo, serás isso, entende? Era um julgamento muito rápido, fez, pá, fez isso, não faz, é isso. Precisava de uma coisa mais prática, mais direta e literalmente restritiva. Porque a gente estava numa expansão de revolta, e Deus sabe na sua imensidão que se a gente continuasse manifestando dessa forma, seria uma destruição muito maior do que algo benéfico. Então, ele foi aparando, ele foi podando dessa forma, inicialmente pelos 10 mandamentos. Então, essa é uma forma minha de interpretar o toque dele de cuidado naquela época conosco. Eu entendo também que... Não precisa. Oi, gente, boa noite, sou Tatiana. E uma voz aqui do além que vai aparecer sem imagem, mas é minha mentora espiritual. Mas eu entendo também que antigamente, como a gente não tinha, como a revolta era o que predominava e o instinto também era o que predominava, a comunicação com Deus, ela era um pouco dificultosa, né? Então, o que a gente conseguia entender por partes era o medo de sofrer mais.
Então, se na época eu tinha uma força muito maior, destrutiva, e eu tinha medo depois daquilo que eu fiz, de colher o que eu plantei, aquilo, querendo ou não, também servia como freio. Então, eu vejo que a tradução dessa primeira lei através do Moisés veio para servir como um freio mesmo. Tipo assim, vocês estão só ouvindo os instintos, vocês não estão conseguindo aprimorar a inteligência através do amor, então vamos frear vocês aqui através do medo. Como se fosse realmente um muro, né? Para a dor trazer uma corda, né? Então era isso. Obrigada. Maravilhosa contribuição. É realmente uma forma de aparar, né, e de paralisar esse movimento, né, de tipo, vamos tomar consciência daquilo que a gente está fazendo em grande escala, né? Porque na verdade, o que tu tá plantando, tu vai colher. Isso, porque ainda não falei. Se tu continuar escolhendo o mal, escolhendo a revolta, tu vai te distanciar de Deus. Então, se tem duas formas de chegar a Deus, que é por amor ou pela dor, e tu tá escolhendo o caminho que não é o amor, tu vai precisar sentir aquilo que tu tá fazendo, que muitas vezes a gente entende como injustiça, né? A dor que a gente sente. Mas na verdade é só uma forma de mostrar o que tu tá plantando e se tu quer continuar plantando o que tu tá fazendo, né? Caso contrário, tu vai continuar sempre. Se tu nunca colhesse, se tu nunca sentisse dor do mal que tu tá fazendo, tu nunca ia parar. Tu nunca ia ter um freio. Tu simplesmente ia acontecer e fazer a tua vida seguir pra frente, né? Então, eu acho que é mais isso, assim, é mais a tradução de, talvez, através do medo, tipo, dá um chacoalhão aqui para tu parar de enxergar. Tanto que à medida que a gente vai evoluindo e vai conseguindo sair do instinto, aprimorar a inteligência, que é estando, porque nós somos seres inteligentes. Só que o que a gente está vibrando nesse momento não é tão compatível com a inteligência porque está longe do amor. E a inteligência é amor, né? Então, é isso. Muito bom. Me quer comentar alguma coisa sobre o comentário da Tati? Da minha mentora? Não? Então tá bom. Então, para dar autoridade às suas leis, ele deveu atribuir-lhes origem divina, assim como fizeram todos os legisladores de povos primitivos. A autoridade do homem deveria se apoiar sobre a autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma delicada justiça ainda eram pouco desenvolvidos. Isso casa perfeitamente com o que tu falou. Uhum. A ideia de controle de um movimento, é porque Deus não controla, né? Ele conduz. A ideia de cortar realmente um movimento que é destrutivo, vamos gravar um pouco dessas palavras, destruição, autodestrutivo, benéfico, ele fez justamente por essa figura, a figura de um Deus terrível, porque somente um Deus punitivo que infligisse medo é que conseguiria conter um movimento que a gente já estava escolhendo por milênios e milênios e milênios e até hoje, né? Conseguiria ser ouvido, talvez, né? Então, os 10 mandamentos, que é essa questão que eu falei de limitação de movimento, ele traz justamente isso, é uma autoridade às suas leis imutáveis. E aí a gente entra na segunda grande revelação, que é Cristo. Então, aqui a gente já fixou uma figura de Moisés. Moisés ele ficou presente pelos 10 mandamentos. A época de Moisés, então, dando uma resumida, para a gente gravar, né, como se fosse um pêndulo. Moisés, desse lado, trouxe numa época de muita revolta, muito instinto, e ele precisava de um Deus que fosse um Deus punitivo, um Deus condenatório e um Deus limitador. Cristo vem um pouco à frente e traz uma outra visão sobre o mesmo Deus. E ele traz aquela máxima que foi a primeira parte que eu trouxe do Evangelho nos meus primeiros slides, onde ele fala, eu não vim destruir essa lei, esse Deus, eu não vim destruir nada. Eu vim cumprimentar tudo isso que foi necessário
para a nossa evolução. Eu vim cumprimentar a todos aqueles que conseguem conviver com esse Deus e que se possibilitam e se abrem para entender e evoluir esse Deus ali presente. E não se fecham em uma única verdade. Cristo é isso, Cristo é a expansão de consciência, Cristo é a expansão de verdade. Então, ele não se aprisionou e quis condenar algo, destruir algo que já existia para plantar um novo. Não, ele compreende de que o novo, ele só se faz presente a partir da transmutação do velho. Então, ele pega o velho e transforma numa outra consciência. E esse é o nosso movimento. Então, para Cristo, ele trouxe justamente essa lei de Deus, onde ele não veio destruir, ele veio cumprimentá-la, ele veio desenvolvê-la, ele veio dar o verdadeiro sentido e apropriá-la para o grau de adiantamento dos homens presentes naquela sociedade daquela época. E ele ainda é benéfico para essa forma. Cristo, como eu falei que ele é por expansão, ele consegue acessar o mais puro sentimento, que é o amor de liberdade, e conseguir comprimi-lo no grau de adiantamento que a gente conseguia entender naquela época. E para a gente ver como Cristo é uma coisa assim tão... Me faltam palavras. Cristo é uma coisa assim tão perfeita, ele é tão infinito que aquela época a gente entendia ele e a gente estuda ele até hoje. E até hoje a gente entende fragmentos de Cristo, a gente não consegue compreender o Cristo por completo. Então, ele é magnânimo, ele é perfeito, né? Cristo é perfeito. Então, o Cristo, ele é como se fosse essa figura, voltando aqui para o slide, um equilíbrio entre a lei de Deus, que é por expansão, e a lei de Moisés, que veio aqui como essa limitação. Cristo trouxe a unicidade dessas duas coisas para balancear e conseguir que a gente entendesse e assensasse um pouquinho no nosso interior o que Cristo já manifestava em abundância. Então, a lei de Moisés, ali escrito do outro lado, né, que eu tentei trazer um pêndulo, ela modificou profundamente. Ela combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ainda dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Então ele resumiu todo o Deus terrível e punitivo descrito nos 10 mandamentos, né, daquela visão daquela sociedade daquela época de Moisés, transmutando e entendendo que a gente precisa amar Deus acima de qualquer coisa, porque é nele que existe a vida. E sem ele não há movimento, não há expansão, não há sentido, né? Porque ele é a essência de tudo. É como eu falei, na nossa criação, tudo foi criado a partir dele. E se a gente se afasta dele, a gente perde a nossa essência, a gente fica com a chama cada vez menor. E quando a gente se aproxima dele, a nossa chama aumenta. Então, Cristo sabia disso. Cristo tinha a chama dele acesa infinitamente. Então, ele sabe que disso é a lei. E que os profetas se fazem a partir dessa lei. E que, amando tudo e a Deus acima de qualquer coisa, é uma unicidade por completo. É amar o Deus terrível, é amar o Deus expansivo, é ter o equilíbrio sobre tudo. Alguma coisa, Jorge? Não, amiga, tá maravilhoso. Vamos lá. Então, ainda Jesus quis dizer que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei, se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens, ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, objeto da mesma solicitude. Porque conforme a gente vai observando e entendendo e analisando
as evoluções, as leis, as máximas, os campos energéticos presentes durante toda a nossa evolução, a gente consegue compreender falas de Cristo. Se na época de Moisés a revolta era presente, a força era a lei máxima daquela época, a segregação ela era constante. Tinha segregação entre povos, entre pensamento, entre atitudes. Se há segregação, se há separação constantemente de Deus. Tanto que a força era a maior lei predominante. A revolta é o que nos afasta. E pensar que a revolta era o que prevalecia, imagina quão afastados nós estávamos da nossa essência. Então, por que a gente insiste na segregação? Por que a gente estava permanecendo nesse movimento? Então, a gente estava perpetuando um movimento de separação até que Moisés trouxesse uma limitação e Jesus arrebatasse essa limitação, querendo dizer, nós estamos limitados, pois sabemos que esse movimento é autodestrutivo. Alguém sabe por nós que nós ainda não conseguimos ver e enxergar e sentir, mas essa força divina está segurando a gente meio que junto nesse movimento. Então, se a gente está aqui junto nesse movimento, cara, vamos entender o que é isso aqui e vamos tentar praticar todo mundo junto o que é isso aqui. Vamos parar de segregar, vamos parar de tentar ser individual e suficiente sozinho. Vamos unir todo mundo e tentar caminhar junto, para que todo mundo consiga ser complementar e ter acesso ao mesmo tipo de informação, ao mesmo tipo de expansão, para que todo mundo junto consiga acessar a pureza da lei. E não segregados que a gente consegue isso. Então, Cristo veio unir. Cristo veio trazer essa consciência de uma forma não tão amedrontadora, mas sim de amor, de querer dizer, sem você, meu irmão, eu não consigo evoluir. Tem várias passagens do Evangelho que falam disso, em outras palavras. Então, ele só queria que a gente ficasse junto dele. E assim como Deus no início também só queria que a gente ficasse junto dele, ele só quer todo mundo amontoadinho junto. Eu vejo que Jesus, ele veio muito na época que ele precisava vir, né? Mas, assim, numa época que a gente conseguiria ter um entendimento melhor sobre as coisas que ele nos trouxe. E tem um curso do IBS que fala sobre o impacto de Jesus na Terra, né? Porque Jesus não veio só como uma figura num corpo físico, nessa densidade, para passar palavras, né, para gente. A energia dele nesse campo já transformou muita coisa. É claro que a nossa ascensão, o nosso retorno, ele depende muito das nossas atitudes, né, das nossas escolhas. Mas Jesus já veio trazer no nosso imprint energético uma informação muito valiosa. A gente estuda o evangelho, a gente quer entender o evangelho para poder praticar o evangelho, mas é como o Jorge já falou lá no começo, ele já está dentro das nossas células, do nosso pensamento, do nosso ser, da nossa alma. Tanto que nesse curso do IBS, quando ele fala sobre isso, do impacto da energia de Jesus ao vir para a Terra, ele pegou todas as partes da Terra, todos os tipos de umbral, todos os espíritos, sejam ele em qual fase eles estivessem, mas ele impactou todos os que estavam vibrando aqui nessa órbita, né? Então, a gente está caminhando a passos largos, tanto que a gente está no ano de 2022, né? Que Jesus já veio para cá, já faz tudo isso, mas a gente ainda assim tem leis dos 10 mandamentos, por exemplo, que fazem muito sentido para a gente, porque a gente ainda mata, a gente ainda rouba. Então, e talvez, né, a gente, por exemplo, eu nunca matei, nunca roubei, mas eu não sou mais do que alguém que já tenha feito isso. E isso é uma coisa também que a gente tem um pouco de dificuldade de entender, né? Essa segregação de eu sou melhor, eu sou pior, é uma coisa puramente egóica, assim, né? Mas todos estamos tendo o mesmo caminho, tanto que a gente está aqui no mesmo tempo para poder evoluir junto, né?
Então, esse mecanismo de Jesus, né, de trazer o amor para essa inteligência que a gente já poderia ter a partir desta época, ela vai perpetuando, e aí já entra espiritismo, o kardecismo, no caso, né, para abrir mais uma porta e mais uma porta, e assim vai tendo cada vez mais ascensões. Ainda assim, a gente podendo vibrar de formas muito baixas, né? Sim. A escolha sempre vai ser nossa, no final das contas. E o impacto que a gente tem de escolhas nossas vão impactar diretamente os nossos irmãos. Ainda bem que a aula fica gravada. Ó, tá aparecendo a mensagem de novo, tá, Cris? Só para avisar também a todo mundo que se cair de novo... Porque eu eu estou até tentando resolver aqui e ele não está reconhecendo a minha assinatura, entendeu? É por isso que está dando problema. Mas prometo para vocês que é a primeira e a última vez. Semana que vem a gente vai tocar direto como todos os outros dias. Mas a gente cai e volta, não tem problema. É o lema da vida. A gente cai e volta. Está compatível com o momento. E obrigada pela contribuição. Então, dito isso tudo, qual foi o papel de Jesus, né? Resumindo a uma parte que tem no Evangelho. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de reconciliar-se com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento, eu não consigo ler, o cumprimento de alguma coisa. Não consegue abrir tal? Não, mas tudo bem. Cara, Jesus é uma figura, assim, que ele ensinou isso tudo e continua ensinando sem precisar condenar, sem precisar punir, sem precisar restringir. Jesus ensinou por tocar os nossos corações. Ele ensinou por ser o exemplo. Ele não precisou criar um exemplo. Ele era o exemplo. E ele não precisou ser algo, ele já era aquilo. Então, tipo, é uma coisa muito genuína, é maravilhoso que a gente possa estar tendo essa oportunidade de conversar sobre o Evangelho, de conversar sobre o Evangelho interior, porque Jesus é o nosso Evangelho interior. Então, realmente muito importante que a gente esteja aqui junto, como Jesus queria, como Deus quer, porque é o meu evangelho com o evangelho de vocês, assim como o evangelho da Tati, da Cris, do Jorge, da minha mãe, da minha tia, de todo mundo, que cada um tem a sua interpretação, cada um tem a sua verdade e que juntos a gente consegue atingir o nosso eu verdadeiro, que o meu eu é igual ao de vocês. Então, era isso que ele queria, esse era o papel dele, era tocar no nosso coração, independente da época, independente de quem a gente estivesse escolhendo ser aqui encarnado ou desencarnado, é como a Tati falou, só ele estar aqui foi um impacto tão grande que ele conseguiu essa expansão sobre todo o planeta, e quem sabe mais, né, órbita, enfim. Então, Jesus falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave. E essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Então pensa, em 1864 depois de Cristo é que a gente teve
o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha quanto tempo a gente precisou amadurecer em tempos terrenos, né? Tempo de ano de pessoa apressada encarnada, né? A gente precisou para internalizar pelo menos um fragmento daquilo que Jesus trouxe em sua expansão, para que a gente conseguisse acessar o divino presente no plano espiritual, para que fosse escrito em livro, né, em mais de um, porque Kardec teve várias obras, né, muitos daqui já sabem, aqui a gente está abordando o Evangelho, para que a gente conseguisse discutir e ter momentos como esse, assim como em outras oportunidades de outras épocas, falar sobre o que Cristo viveu. Cristo só viveu. E a gente conversa sobre a vivência de Cristo. E aí a gente entra no Espiritismo. Eu não sei a que momento vai cair, então daqui a pouco a gente retoma. O Espiritismo, ele também traz um equilíbrio sobre a lei de equilíbrio. O Jorge, até eu conversando com o Jorge alguns dias, ele falou, Maria, comenta sobre como é importante a lei de equilíbrio. E aí eu falei para ele, Jorge, a lei de equilíbrio ela é tão importante que todos os meus slides ela vai ter praticamente um pêndulo. Eu enxergo o pêndulo e o assunto ele está no meio, que é o equilíbrio. Então, a gente fala sobre o equilíbrio sem falar propriamente dele. Então, o Espiritismo, ele traz essa chave da ciência, que é a união do que Jesus trouxe de encarnação e de experiência divina com o que os nossos olhos e mental conseguiram compreender após o amadurecimento, né, mundano. Então, o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por prova irrecusável, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Tanto que no filme que eu recomendei, enfim, todo mundo já ouviu falar, eu acho, das mesas girantes, eu não sei se nem se é girante o nome, mas as manifestações materiais que os espíritos e o plano espiritual encontrou para poder provar para gente que existe plano espiritual e que existe vida após a carne. Porque a gente se condensou tanto numa ideia fechada de que isso aqui é a única coisa que importa e é só isso que existe, que eles precisaram manifestar em mesas que flutuavam e giravam, ou em pessoas incorporando espíritos, ou em manifestações em cartas, para mostrar que não é só isso. Isso aqui é uma limitação energética, mas momentânea. E que a espiritualidade, ela é uma expansão energética que a gente não consegue ver, não consegue tocar, mas a gente sente quando a gente quer acessar ela. Porque a gente é infinito, né? Exato. Ele precisava, de alguma forma, explicar que a gente era infinito. É como ele fala, o reino dos... tipo, que a gente... Essa aqui não é a nossa vida, né? O reino dos céus realmente é a nossa vida. Isso aqui é só uma parte do que a gente precisa passar para entender como voltar e por que a gente está aqui. E aí, tipo, Jesus falou isso, mas naquela época não se acreditava em reencarnação. Aí veio o Espiritismo para mostrar pra gente que isso aqui é só realmente uma fase e que, na verdade, aquilo que Jesus já estava falando sobre o reino dos céus existe mesmo. E que o reino dos céus, na verdade, está dentro da gente, né? Só que a gente não acessa ele. Né? Essa é a questão. Aí o Espiritismo veio para, olha só, pessoal, lembra que Jesus falou daquilo lá naquela época? Tadã! Tá aqui. É isso aqui, ó, pessoal. Mais uma chave que abriu mais uma porta, né? E assim ainda serão daqui a muitos anos. Exato. Então, é como fala aqui, ó, ele mostra como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como uma fonte de multidão de fenômenos incompreendidos até então, atirados, por essa razão, ao domínio do fantástico e do maravilhoso, que é isso que a Tati falou. Até então, tudo que acontecia era o acaso, era, meu Deus, é algo fantástico, incrível, como é que isso aconteceu? É mágica, é ilusionismo, enfim, né, incredulidade acima daquilo que a gente não consegue ver com esses olhos, né? Então, o espiritismo é a chave o espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Então, ele é a explicação didática daquilo que Cristo trouxe na época dele
com parábolas, com exemplos, com histórias, com vivências, com ele. Então, o Espiritismo tentou fazer como se fosse um remake do que Cristo viveu, ou uma releitura, digamos assim. E mais exemplificada, né? Tá bom. Maria? Eu. Oi, Maria. Oi. Deixa eu dar uma... Ué, Jorge? caiu? Oi. Esse? Não, eu queria dar um adendo só para você. Existem duas formas de você falar do universo, ou do espiritismo, ou da lei de Deus, que é da forma filosófica e da forma científica. Tá? É isso que o texto aí, o Kardec quis expor. Na época do Kardec, ele só podia falar da forma filosófica. Ele até adiantou alguma coisinha da ciência, mas a ciência não estava desenvolvida. E essa nova etapa veio com o Balde, né? Tanto que o Divaldo Franco, ele diz que o Balde codificou o Evangelho da ciência, né? Que aí o Balde é que fala da parte científica de todos os acontecimentos. Como da mesa girante, por exemplo, os espíritos tiram a gravidade, eles mexem nas moléculas da mesa, retirando a gravidade, aí a mesa flutua. Então é isso. A parte científica, a parte da ciência, explica os fenômenos espíritas, coisa que com Kardec ainda não tinha. Ele fez a parte filosófica do espiritismo, das leis de Deus, e o professor Baldi fez a parte da ciência. E aí houve o casamento da ciência com a religião, onde uma explica a outra, e nada fica sem explicação. Porque precisa de uma explicação científica para cada coisa, não é? Como nós estamos falando de lei, é bom todo mundo entender que existe uma lei só. A mesma lei... Oi? Estão me ouvindo? Maria, está ouvindo? Sim, eu estou ouvindo. Sim, estou ouvindo. Eu estou fechando Então, os só microfones. existe uma lei. Tá? Tudo é uma unidade que vem de Deus e se fragmenta. Só tem uma lei. Essa lei ela serve para o físico, para o moral, para o químico, para tudo. Então, você pode explicar qualquer fenômeno moral através de uma lei, né, da mecânica, por exemplo. Lei de ação e reação, lei de causa e efeito, né? Uma entropia psíquica. Qualquer coisa você pode explicar através da parte científica, né? E depois através das leis dos fluidos. Então, é uma lei só. Essa mesma lei serve para questões morais e para as questões científicas. E nós podemos falar das leis de Deus e do universo como filosofia e como ciência. A ciência comprova o que a filosofia diz. Era isso, Maria. Obrigada, Nico. Travou? Acho que sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, estamos te ouvindo, sim, pode ir. Gravando. Tá, que está gravando. É que a minha tela toda travou. Agora voltou. Deu. Então, é por isso que eu gosto desses momentos aí que a aula cai, porque olha quanta coisa o Jorge completou, né, com essas informações, né? Porque realmente, assim, ali a gente falou em um slide, eu só não lembro qual, se traz a informação devido ao grau de adiantamento, né, e expansão mental que a gente consegue acessar para aquela informação que está sendo traga. Mas a informação ela é inteira. A gente acessa o fragmento que a gente consegue ver daquela informação. E é isso que o Jorge está falando. O espiritismo,
ele trouxe uma visão filosófica, porém já iniciando um lado científico sobre o que Jesus trouxe, que Moisés já tinha trago, e que agora, com o balde, a gente consegue entender mais cientificamente, desdobrando as discussões, né, explicadas pelos os espíritos por Kardec, que hoje, na nossa evolução moral em nosso campo, a gente consegue acessar outro fragmento que se complementam com esses outros. Então, essa visão de conseguir entender que o fragmento atual ele existe porque o anterior foi visto, porque o anterior foi visto, porque o outro foi visto, isso é uma visão de Cristo. Ele conseguia ver todos os fragmentos. E eles sabiam que todos esses fragmentos juntos era o que importava, e não um fragmentozinho, ou outro fragmento, ou outro. Então, o Espiritismo, junto com Cristo e junto com Moisés, é que traz o nosso evangelho interior. Assim como o balde hoje em dia. Deixa eu arrastar isso aqui para baixo para eu conseguir ler. Então, a lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, como a gente conversou. A do Novo Testamento está personificada em Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto de ensinamento dado, não por um homem, mas pelos espíritos, que são as vozes do céu sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. É, de alguma sorte, um ser coletivo compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Olha que lindo, porque isso é uma visão que eu estou trazendo aqui, uma reflexão, eu nem sei se é. Mas a gente tinha a condensação energética, e vamos generalizar, tá? A condensação energética lá na época de Moisés. Vamos ver dessa forma. A gente precisou dessa condensação para estar aqui encarnados, né? Para aprender e futuramente expandir com Cristo. A expansão de Cristo ela foi tão absurda, ela foi tão intimista, tão individual e ao mesmo tempo coletiva, que ela permitiu que alguns anos à frente a gente tivesse uma expansão da expansão, que foi a união de vários seres espirituais para a manifestação do Evangelho, e que nessa manifestação do Evangelho a gente conseguisse acessar a máxima que foi as vivências de Cristo. Olha que lindo isso. Um ser no Novo Testamento, um ser no Antigo Testamento, vários seres por uma expansão de amor no Evangelho, no Espiritismo. Muito massa ver dessa forma. Aqui a gente já pula para a outra parte do Evangelho, porque aqui era a que ele explica toda essa passagem de Cristo dividido nas 3 grandes revelações. E aí, quando a gente conclui essa parte do Espiritismo, inclusive eu acho que eu vou parar por aqui, porque já é 8h53, a gente termina às 9, né, Cris? É. Então, eu vou parar aqui, porque a partir desse slide, na aula que vem, eu vou entrar nas leis. Então, eu vou postar os slides lá no grupo, para vocês já irem lendo, relendo, e aí também já ficar mais fresco para a semana que vem, de toda essa introdução que a gente deu. Eu nem sei por que isso aconteceu. Acho que é porque gravou a aula. Então, vamos ficar aqui gravado essa conclusão aqui desse final, dessa expansão de conhecimento, para daí a gente começar a conversar sobre isso que o Jorge falou, né? Trazer mais o balde aqui para a nossa conversa, para a gente entender cientificamente tudo isso que foi ensinado até o Espiritismo ser conhecido e fundado, né, digamos assim, aqui na nossa Terra.
Então, na próxima aula eu vou trazer mais o Ubaldi para a gente falar sobre as leis, essas 4 leis prioritárias que a gente conversou no início, bem pouco. Vou trazer também as 9 leis, que são como é que eu posso dizer assim, uma visão de evolução sobre campos energéticos de vários movimentos que a gente faz sem nem a gente perceber, e esses movimentos estão abraçando a gente o tempo inteiro, e ainda as 2 partes finais do Evangelho, tá bom? Tira e abre as câmeras para conversar. Isso, eu ia falar isso agora. Vamos bater um papo aí, alguém quer comentar alguma coisa, para daí a gente fazer o encerramento. Cristo não falou nada na aula. Não, eu não falei nada porque eu estava particularmente bastante incomodada com as quedas e estava tentando resolver. Mas aí desisti, né? Porque agora já está no fim. Então aí vai as nossas desculpas por isso, né? E ontem eu fiz o teste e tudo mais, mas tudo certo. Isso acontece. E eu queria fazer um comentário. A Maria falou sobre a fragmentação, e às vezes a gente ouve essas palavras assim, né? E fica, nossa, mas o que significa isso, né? E significa nada mais do que a gente vê a vida da gente em pedacinhos, né? Os pensamentos em pedacinhos como uma grande colcha de retalhos. Então, quando a gente tem um problema, isso passando para o dia a dia de cada um, seja com doença, com família, com trabalho, o que for, né? A gente tem o hábito de ver pequenas partes, como se aquele problema fosse único e a gente fosse único nesse universo que a gente vive, né? E se a gente consegue expandir um pouco esse olhar, ou seja, olhar o todo, né? E o que é esse olhar o todo? É olhar para trás, é olhar o meu comportamento, o meu pensamento, que faço parte de um todo, que não vivo aqui uma única vez, né? Quantas vezes nós todos já encarnamos, então, a compreensão disso tudo que nós vamos falar aí para frente, e que tem lá no nosso canal aulas inteiras sobre reencarnação, sobre tantas outras coisas, então que a gente se habitue a ter esse olhar maior, né? E que a Maria vai falar na próxima aula. Não existe acaso, não existe azar, não existe sorte, são possibilidades e tantas outras coisas, né, que fazem parte da lei de Deus e que nós estamos mergulhados nesse universo e acreditando ou não, conhecendo ou não, sofremos a ação da lei. Então, quanto mais a gente conhecer, quanto mais a gente estudar e compreender, melhor a gente consegue se movimentar na vida. Porque a nossa vida é, sim, fruto das nossas ações, dos nossos pensamentos, da nossa vibração, né? É isso, Maria. Então, são 9 horas, e não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, senão a gente pode fazer o encerramento. Oi, Jorge. Eu queria lembrar, deixa eu só lembrar que quinta-feira nós temos aula, né? Sim. Uma aula, é um complemento deste curso, é Inteligência Moral. Nós vamos estudar um pouco as parábolas de Jesus e textos da mentora Joana de Ângeles, a nível da psicologia transpessoal, né? Ele é muito complementar com esse, bastante, e onde nós vamos ter uma interconexidade entre as aulas, né? Elas vão se interpenetrar. É um curso muito maravilhoso e convidamos a todos a comparecer na quinta também, tá bom? Era isso. Verdade. No começo, sempre quando a gente vê um assunto novo, qual é a nossa primeira tendência, né? Qual é a tendência que a gente tem? É de afastamento. Porque aquilo é tão novo que tira um pouco a gente do que a gente está habituado a pensar, a ver, a ouvir. E então vou reiterar esse convite, né? De que a gente seja persistente, porque daqui a pouco tudo isso vai começar a fazer muito sentido na vida de cada um. E como a Helena falou lá na prece de abertura, é um divisor de águas. É quando a gente mergulha nesse novo universo, né? Nesse universo interior. Porque a vida é isso, né? É o autoconhecimento, e esse autoconhecimento parece uma palavra simplista, porque as pessoas falam muito. Mas, na verdade, o conhecer a si mesmo é a tarefa mais difícil e o objetivo primeiro da nossa existência.
Então, se estamos aqui encarnados, é para nos conhecermos, né? Para conseguir observar os nossos pensamentos, quem somos, de maneira muito amorosa, porque é assim que Deus nos vê, né? Com muito amor. Então, eu vou pedir que possamos fechar os nossos olhos. Eu vou fechar a minha câmera aqui. Estamos aqui em um ambiente imantado por uma ação espiritual muito intensa. Além da nossa equipe física, trabalha aqui uma equipe espiritual. Então, que nós possamos sentir, cada um na sua residência, com a sua família, que nós possamos nesse momento sentir todas as emanações de energias positivas e benéficas sobre cada um de vocês, sobre cada um de nós. Que sejam todos muito bem-vindos nessa nova jornada de paz, de amor, de conhecimento e de compreensão, autocompreensão, sabendo que cada um de nós somos filhos de Deus, filho de Deus Pai, que nos ama e nos quer ver de volta no caminho de casa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de tudo que seja mal. Com essa prece, damos por encerrada a nossa aula de hoje e esperamos todos vocês na quinta-feira. Que assim seja. Boa noite, gente. Abraço. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Até Tchau, quinta-feira. gente. Obrigada. Tchau.